Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 9 do profeta Isaías. Muito obrigada, meu Deus, por tudo que tens feito, por tudo que irás fazer. Eu te agradeço em nome de Jesus. Em Isaías, capítulo 9, há uma promessa poderosa: o nascimento de Jesus. Que maravilha, que promessa. A vinda dele, diz o profeta, trará restauração aos povos que viviam em trevas, como, por exemplo, os gentios, ou seja, os não-judeus. Além disso, o governo de todas as coisas será depositado em seus ombros, isto é, estará debaixo de sua autoridade. O Senhor Jesus é Rei de reis e Senhor de senhores. Não é em vão que ele é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Glória a Deus pela vinda de Jesus e o seu governo. Um menino nos nasceu. Louvado seja Deus. Um menino nos nasceu. É Isaías 9, de 1 a 7. Fala de um menino que nos nasceu. Em Isaías 9, a Bíblia fala do libertador que efetuará as mudanças na nação da qual o profeta havia nascido, que é a nação israelita. A vinda do Messias levará à nação alegria e prosperidade que faltavam há anos. Sua vinda cumprirá as promessas feitas a Abraão e Davi sobre o reino próspero. O motivo da criança novamente é evidente. A criança crescerá para ser o libertador. Isaías 9, 7. Não um sinal. Isaías 8, 18. De libertação, mas o próprio libertador. Não é um sinal de libertação, é o próprio libertador, o Senhor Jesus. Ele efetuará as mudanças necessárias para que a prosperidade e a espiritualidade cheguem à nação. Em Isaías 9:1, vemos que chegará um tempo em que a escuridão e as trevas serão coisas do passado. Isaías 8:22 também fala sobre isso. A escuridão na parte norte de Israel veio por causa da disciplina. Deus humilhou Zebulon e Naftali por um tempo. Embora Isaías provavelmente estivesse usando esses dois nomes tribais para representar o reino do norte, é impressionante que a educação de Jesus e o ministério inicial ocorreram principalmente naquela área perto do Mar da Galileia. Sua presença certamente homenageou aquela área. Em 732 a.C., esta parte do norte de Israel tornou-se uma província assíria sob o domínio de Tiglat-Pileser III, humilhando assim o povo e deixando-os sombrios. Sob o domínio dos gentios, essa área foi chamada de Galileia dos Gentios. O Caminho do Mar descreve uma importante rodovia internacional que passa por esta região. Este é o único lugar onde a Bíblia usa essa frase, mas ela aparece com frequência em registros assírios e egípcios. Os soldados assírios, invasores, seguiram esse caminho quando invadiram o Reino do Norte. A partir dessa área, o Messias surgirá e apagará a escuridão e as trevas trazidas pelo domínio gentil. Em Isaías 9:2, vemos que, com paralelismo hebraico típico, o profeta descreveu o efeito do Messias nesta parte do norte de Israel.
As pessoas estavam nas trevas, Isaías 8:22, e na sombra da morte. Então eles viram uma grande luz. Mateus aplicou essa passagem a Jesus, que começou seu caminho de pregação e cura naquela região. Mateus 4, de 15 a 16. Em Isaías 9, 3 a 5, o texto provavelmente se refere a Deus Pai, que guiará o povo das trevas espirituais para a luz, enviando o menino, o Messias. A luz aumentará sua alegria como a alegria na época da colheita ou alegria de vencer uma batalha e dividir o saque. Alegria é a outra ênfase de Isaías, mencionando mais de 20 vezes no livro, a palavra alegria. Esta será uma obra sobrenatural de Deus, muito parecida com a libertação da nação quando Gideão derrotou Midian. Juízes 7, de 1 a 24. Isaías 10, 26. Será como tirar um fardo das costas. Isaías 4, 9 e 4. Naquele tempo, depois que o menino Messias vier, os instrumentos de guerra serão destruídos, porque em seu reinado de paz universal, os instrumentos de guerra não serão necessários. Isaías 2, 4. Verdade sobre o Messias que estava sendo profetizado por Isaías. Vamos ver essas verdades. Em Isaías 9, 6, 9 de 6 a 7, Isaías registrou 5 coisas sobre a vida do Messias. Ele deveria nascer na nação de Israel como um povo da aliança. Ele governará sobre o povo de Deus, Miqueias 5:2, e o mundo, Zacarias 14:9. Ele terá 4 nomes descritivos que revelarão o seu caráter. O Messias sentado no trono de Davi, Lucas 1, 32 a 33. Terá um governo eterno de paz e justiça. Seu governo não terá fim. Tudo isso será realizado pelo zelo do Senhor Todo-Poderoso. A vinda do reino depende de Deus, não de Israel. Não depende de Israel, depende do nosso Deus, a vinda do Messias. Louvado seja Deus. Então, nós estamos aqui, terminando o nosso comentário sobre Isaías, capítulo 9, a leitura pelos discípulos, de modo geral, e o discipulador deve ser feita. O nosso questionário tem perguntas que só podem ser respondidas se estivermos prestando atenção aos comentários que fiz e também à leitura que vocês fazem. E assim nós seremos cada vez mais bem-sucedidos, porque se estamos estudando a palavra de 7 em 7 dias juntamente com os nossos discipuladores, e se estamos lendo 3 capítulos por dia em nossas casas, a palavra já está bem escondidinha no coração, bem armazenada. E isso quer dizer que não vamos pecar contra o Senhor. E se não vamos pecar, alcançamos um nível de santidade, porque Ele já mandou que nós sejamos santos. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 16, capítulo 1, versículo 16, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, está escrito que sede santos como é santo o vosso Pai que está nos céus. Então, estamos no caminho certo. A palavra santifica. O Senhor Jesus certa vez falou, santificai-vos na verdade. E quem é a verdade? A palavra. Ele mesmo responde. E a verdade é a palavra. Então, nós estamos no caminho certo. Não tem quem veja o Senhor sem santificação. A palavra diz. Então, vamos cada vez mais estarmos imergidos na palavra. Se eu falo imergidos, eu estou lembrando a vocês que a imersão, o curso da imersão é justamente para vocês imergidos na palavra. Coloque isso na sua agenda. O primeiro sábado de cada mês, todos os discípulos e discipuladores do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, ou seja, todas as congregações,
Os seus discipuladores e discípulos devem estar presentes nesse culto. É uma tarde de uma vez no mês, no primeiro sábado de cada mês. Todos nós estaremos ali apresentando o que estudamos durante o mês. Todo mês tem. Então, durante o mês, você está estudando e no primeiro sábado de cada mês, você apresenta o que você estudou. É o momento de nós fazermos o vestibular. Ali vocês apresentam ministrações de 15 minutos, ali apresenta jograis, apresenta peças teatrais, tudo dos capítulos, dos 4 capítulos da Bíblia que estudou durante as 4 semanas do mês, e no primeiro dia do mês é o vestibular. E aí nós ficamos assim, mas não estou fazendo faculdade. Você não fez, não. Aqui não é faculdade, não. Aqui é algo mais profundo do que faculdade. É você fazendo aquilo que você vai viver para sempre na eternidade. Lá só vai viver assim, o tempo todo, adorando e ouvindo Deus falar. E ele, para não deixar você sem ouvi-lo, deixou esse livro para você ouvir enquanto está aqui na terra. E quando você sair daqui, vai continuar ouvindo. Então, o que Deus quer é isso, que você já se acostume a ouvir a sua palavra. Lá nos céus é diferente, você já está santificado, não vai precisar dessas exortações, mas vai precisar de continuar falando conosco. Então, vamos estar apresentando a palavra de Deus festiva em cada primeiro sábado do mês, na congregação do Senhor Jardim, todos reunidos das 14 até 19 horas. A preferência é o tempo integral. Vocês sabem que as pessoas lá do mundo, que a gente chama de pecadores, que a gente chama de ímpios, eles, quando querem fazer suas festas, seus eventos, eles negociam com o patrão. E o patrão libera, depende da sua negociação. Se você der uma negociação que seja vantagem para o patrão, tenha certeza que ele vai liberar. Aí você precisa fazer isso, porque a prioridade é você estar nessa consagração. Faça uma negociação favorável ao patrão, dizendo a ele, olha, se o senhor me liberar, se a senhora me liberar, todo o primeiro sábado de cada mês, eu darei tantas horas a mais, tal dia, ou dividindo por cada dia um pouquinho a mais. Veja se ele não vai querer e vai acreditar que você realmente é um crente. Porque o crente, ele busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E aquele que é autônomo, organiza seu trabalho, se é manicure, só vai fazer o horário da manhã, e à tarde está livre para consagração. E se for alguém que é parte de cabelos, cuida de cabelos, só vai atender as clientes no horário da manhã do sábado, do primeiro sábado de cada mês. Se faz qualquer outro trabalho, se faz diária, se é diarista nas casas de família, com as pessoas, aí já acerta. Dia de sábado só pode ficar só a hora da manhã, aí você chega mais cedo. Se você chegava às 7 horas, você chega às 6 e fica até às 12. Vai para casa, se ajeita, se arruma e vem para a imersão. Essa é a obra do Senhor que nós temos aqui na terra. Viver a palavra, estudar a palavra, imergidos na palavra. Se você queria alguma outra, não deve ser esse Senhor que nós conhecemos. O Senhor que nós conhecemos, ele só quer isso. O reino dele e a sua justiça sendo em primeiro lugar. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.